Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Sofia invade o tribunal e faz o impossível, interrompe sua própria audiência de guarda. Todos ficam em choque, a juíza se irrita, Léo se emociona e, de repente, algo surpreendente acontece. A juíza, que até então parecia firme, muda completamente de postura. Ninguém entende nada. Mas o que ninguém sabe é que Sofia vai revelar algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. Poucos minutos antes, Sofia tinha chegado escondida ao tribunal. Com passos silenciosos, ela se aproxima da porta onde tudo acontece. Lá dentro, Jacques está dando seu depoimento. Com os olhos cheios de raiva, Sofia sussurra: "Continua mentindo, tio Jacques, porque logo todos vão saber quem você é de verdade." Ela abraça forte a mochila. Dentro dela está o segredo que pode mudar completamente o rumo do seu destino. Dentro da sala, Jacques encena uma emoção falsa. Com a voz embargada, tenta convencer a juíza. Léo, impaciente, murmura para Samuel: "Eu não acredito nisso. Será que a juíza vai cair nesse teatro barato?" Samuel responde baixo: "O problema é que ela não conhece o verdadeiro Jacques." Léo retruca: "Então faz ela conhecer." Enquanto isso, Jacques continua seu discurso, cheio de falsidade. "Eu me lembro até hoje do dia em que Sofia chegou na nossa família. Meu irmão, o meu saudoso irmão, ele a amou desde o primeiro instante." Samuel fecha os punhos, tentando se controlar ao ouvir o vilão falar do próprio pai. Jacques segue: "E a Filipa também estava lá. Ela acolheu a menina mesmo acreditando que era filha de uma traição de Abel. Sim, teve suas dúvidas, mas tudo mudou quando Sofia sorriu para ela pela primeira vez." Filipa começa a chorar, tomada pela emoção. Léo e Samuel se entreolham, incrédulos. A juíza então intervém: "Senhor Jacques, de acordo com meus registros, o senhor quase não esteve presente nos primeiros anos de Sofia, já que vivia brigado com Abel Boss. Como o senhor se lembra de tantos detalhes assim?" Com um sorriso cínico, Jacques responde: "Eu não morava na casa, é verdade, mas isso não quer dizer que eu não soubesse das histórias." A juíza rebate firme: "Então o senhor está me relatando histórias contadas por terceiros?" Jacques tenta se justificar, mas a juíza o interrompe: "Está certo, já ouvi o suficiente." Jacques fecha o semblante irritado. A juíza encerra: "Faremos um intervalo de 15 minutos, depois ouvirei a defesa final das partes." Mas ninguém, absolutamente ninguém, imagina o que vai acontecer depois. Nos corredores, Léo e Samuel conversam apreensivos. Felipa, com o rosto abatido, se aproxima. E Léo comenta: "Eu estou preocupado. Algo me diz que essa audiência ainda vai dar uma reviravolta." Mesmo depois de ser cortado pela juíza, Samuel ainda sente que algo está errado. Ele olha para Léo e fala em tom sério: "Eu acho que o Ricardo pode ter alguma carta na manga." Léo concorda com um suspiro pesado: "Eu também percebi. O Jacques veio com o discurso todo preparado." Léo então pergunta, apreensiva: "E o seu depoimento, Samuel? O que você vai dizer?" Samuel responde sem hesitar: "Diferente do Jacques, eu vou ser sincero." Nesse instante, o vilão se aproxima lentamente e interrompe: "Eu acho que vocês estão falando de mim, não é?" Léo, irritada, responde de imediato: "Estávamos mesmo, falando sobre o seu depoimento patético. Está tentando enganar a juíza agora também?" Jacques força um sorriso e diz com falsa humildade: "Você pode não acreditar, Leona, mas eu realmente estou tentando mudar. Pode me ver como um monstro, mas eu também tenho sentimentos." Samuel dá uma risada sarcástica: "Pelo amor de Deus, deve ser difícil para você fingir ser um homem bonzinho. Aposto que está louco para isso acabar e sua máscara cair de uma vez." Nesse instante, Felipa aparece e fala com raiva: "De novo isso? Por que vocês se incomodam tanto com a mudança do Jacques?" Jacques, fingindo estar ofendido, responde teatralmente: "Deixa eles, Felipa. Eles sabem que vão perder e querem descontar em mim, mas não vão conseguir. Estamos aqui pela Sofia." Felipa se irrita ainda mais:
Se vocês continuarem com isso, eu mesma vou chamar a juíza. Que falta de senso! Assim que os dois se afastam, Samuel murmura: é inacreditável o tanto que a Felipa protege esse infeliz. De repente, Léo escuta um som atrás dela. Ela se vira rapidamente, em alerta. Samuel pergunta: o que foi? Ignorando, Léo caminha alguns passos e se abaixa. No chão, ela encontra algo pequeno. Com os olhos arregalados, diz em choque: é uma gominha de cabelo! Samuel franze a testa, sem entender. E o que tem? Léo responde com a voz trêmula: eu conheço essa gominha. É da Sofia. Ela está aqui. Os dois se olham assustados. Começam a procurar ao redor, tentando encontrar algum sinal. Mas são interrompidos por Viviane, que surge apressada. A audiência vai recomeçar! O clima já está tenso, mas algo diz que o pior ainda está por vir. Logo em seguida, o nome de Samuel é chamado. Ele respira fundo, se levanta e segue até o centro da sala. Com firmeza começa: eu acompanho o dia a dia da Sofia desde o primeiro dia que ela chegou em minha casa. A Felipa tinha suas dificuldades com a maternidade, mas, antes que ele possa continuar, Ricardo se levanta de repente. Protesto! Pela ordem meritíssima! O senhor Samuel está tentando difamar minha cliente! A juíza, com tom firme, interrompe. Protesto aceito. Senhor Samuel, por favor, se atenha apenas à sua convivência com a menor. Esta audiência não é de acusação, mas sim de avaliação. O objetivo é entender por que o senhor acredita ser a melhor opção para a guarda de Sofia. Léo leva a mão ao rosto e sente o medo apertar o peito. Ela teme que tudo desabe ali, diante de todos. Samuel respira fundo, tentando manter a calma. Me desculpe, meritíssima, isso não vai mais se repetir. Como eu dizia, eu me apeguei a Sofia desde o primeiro dia. Entre todos os irmãos, eu sou o que mais se importa com ela. Eu a visito com frequência, acompanho seu crescimento. Fui eu quem entrou com um pedido para que ela levasse o sobrenome da nossa família. Ele pausa, hesita por um instante, mas a dor fala mais alto. E me perdoe, mas eu não posso continuar calado. Foi o Jaques quem expulsou a Sofia da nossa casa. Ricardo se levanta de imediato. Protesto! Mas, para surpresa de todos, Jaques coloca a mão no ombro do advogado e diz: Ricardo, deixa ele falar. O advogado, confuso, concorda. Tudo bem, eu retiro o meu protesto. Samuel continua, a voz trêmula. Foi o Jaques quem arquitetou tudo. Ele quem encontrou o pai biológico da Sofia, e isso destruiu nossa família. Tudo para tirar o meu pai da presidência da empresa e assumir o controle. É por isso que eu não acredito em uma palavra do que ele disse antes. Silêncio. Todos olham para Jaques, que se levanta devagar. Com um semblante de falso arrependimento, ele diz: Meritíssima, se me permite. É verdade, eu fiz tudo isso. Mas, naquele tempo, eu vivia um momento sombrio da minha vida. Hoje eu estou aqui, lutando para trazer Sofia de volta para casa, e isso mostra que eu quero me redimir. Samuel explode, tomado pela raiva. Mentira! Você só quer as ações da Sofia! Nunca se importou com ela? A juíza o interrompe com autoridade. Por favor, senhor Samuel, não se exalte. Aliás, eu já ouvi o suficiente. Samuel lança um olhar furioso para Jaques, que, disfarçando a satisfação, sorri vitorioso. Poucos instantes depois, a juíza anuncia a próxima testemunha. Senhora Felipa, por favor, aproxime-se. Felipa se levanta visivelmente nervosa. A voz dela treme ao começar. Eu confesso que nem sempre fui um exemplo de mãe. Sofro de bipolaridade e só recentemente comecei o tratamento. Mas isso não significa que eu não tenha amado a Sofia. Eu cuidei dela sim, mesmo com os meus problemas. Troquei fraldas, passei noites inteiras acordada, medindo a febre dela.
Foi muito injusto, Samuel, dizer que meus problemas afetavam a Sofia. Enquanto ela fala, Léo se inclina discretamente em direção a Samuel e cochicha. Eu tô preocupada com a Sofia, aquela gominha. Samuel a interrompe, tentando disfarçar o nervosismo. Léo, pode ter sido de qualquer criança. Tem outras audiências acontecendo. Pode não ter nada a ver. Mas Léo balança a cabeça, inquieta. Eu não sei. Alguma coisa me diz que ela tá por perto. Antes que Samuel responda, a juíza ergue o olhar, irritada. Por favor, o mínimo que peço é respeito enquanto a testemunha fala. Mais uma interrupção dessas e vou pedir para ambos se retirarem da sala. Léo e Samuel se calam, corados de vergonha. Jaques, sentado logo à frente, abre um leve sorriso. Um sorriso de quem acredita que a vitória já é certa. Mas, de repente, a porta se abre com força. Todos se viram ao mesmo tempo. E Sofia surge ali, parada na entrada do tribunal. O silêncio é total. E então, a voz dela ecoa pelo salão. Parem com isso! Eu estou escutando tudo e só ouço mentira atrás de mentira. A juíza regala os olhos. Felipa leva a mão ao peito. E Léo, completamente surpresa, se levanta. Sofia, o que você está fazendo aqui, meu amor? Sofia encara todos com firmeza, respira fundo e diz: Eu vim mostrar isso daqui. Ela tira algo da mochila, segura com as mãos trêmulas. Ao ver o que é, Jaques empalidece. Desesperado, pergunta: Onde você conseguiu isso? Sofia responde com calma. Quando eu fui para a casa da vovó, eu achei no seu quarto. A juíza, confusa, se aproxima e diz: Mas o que é isso? Uma caixa de comprimidos? Sofia explica: Estava no quarto do tio Jaques. Eu vi ele colocando isso nas coisas da Felipa. Felipa, chocada, se levanta de súbito. Nas minhas coisas? Deixa eu ver isso. Ela pega a caixa, olha atentamente e seus olhos se arregalam. Mas isso são placebos. Ela encara Jaques indignada. Jaques, você estava trocando meus remédios por farinha de trigo. O vilão se vê acuado, tenta disfarçar, gaguejando. Claro que não, isso é mentira. Eu aposto que foi a Léo que mandou a menina dizer isso. Sofia explode, gritando. Para de mentir! Quero saber, eu é que devia escolher com quem quero ficar. É muito injusto eu não poder dizer que quero ficar com a Léo. O salão vira um caos. Todos começam a falar ao mesmo tempo. A juíza bate o martelo exigindo silêncio. Ordem! Ordem na sala! Ela olha para Sofia e diz com firmeza, mas de forma serena. Sofia, eu quero conversar com você, a sós. A menina hesita, dá um passo para trás. Eu não quero. Léo se aproxima, toca a mão da menina e fala com doçura. Vai, meu amor, vai com ela. Eu prometo, nada de ruim vai acontecer. Mesmo contra sua vontade, Sofia segue com a juíza para a sala reservada. Enquanto isso, lá fora, Samuel e Felipa continuam a confrontar Jaques. Mas o vilão nem desconfia do que está prestes a acontecer. Dentro da sala, a juíza se aproxima de Sofia com um olhar sereno. A menina, aflita, implora. Por favor, a senhora precisa acreditar em mim. Eu peguei aquela caixa no quarto do tio Jaques e o juro, ele está fazendo mal para Felipa. A juíza segura as mãos da menina e responde com calma. Eu acredito em você, Sofia. E quero que saiba, essa audiência é uma espécie de teste. Sofia franze a testa, confusa. Teste? Como assim? A juíza explica, baixando o tom de voz. Desde o dia em que seu irmão e sua madrasta perderam sua guarda, eu venho investigando tudo. É meu dever fazer isso, Sofia. E eu sei perfeitamente o que o seu tio fez e ainda faz. A menina abaixa a cabeça arrependida. Então, eu estraguei tudo. Mas a juíza sorri, com doçura. Pelo contrário, meu bem, você me ajudou ainda mais. Agora preciso que você confie em mim, tá bom? O que eu vou te pedir
tem que ficar só entre nós duas. Sofia assente, um pouco aliviada, ainda sem entender tudo. Logo em seguida, as duas voltam para a sala principal. O ambiente está mais calmo, graças à intervenção de Viviane e Ricardo. Mas a tensão ainda é densa, pesada. A juíza se senta, respira fundo e anuncia com voz firme. A Sofia me confessou que inventou aquela história, que tudo não passou de uma mentira para poder continuar com a Léo. Um silêncio sepulcral toma conta da sala. Jacques sorri vitorioso, como quem acaba de vencer uma guerra. Léo e Samuel ficam boquiabertos, sem reação. Felipa encara Jacques com um olhar de dúvida e confusão. A juíza continua, implacável. E diante do que foi apurado, já tomei minha decisão. Ela faz uma breve pausa, e então, com voz solene, declara: a guarda de Sofia Soares Boss ficará com Felipa Campelo Boss. O clima muda completamente. Léo e Samuel desabam em lágrimas. Sofia corre até eles, abraça os dois com força, tentando conter o choro. Ela quase diz o que não deve, mas se segura, lembrando da promessa feita à juíza. Felipa permanece imóvel. O peso da decisão cai sobre seus ombros como uma avalanche. Ela sabe que agora suas responsabilidades irão triplicar. Jacques, por outro lado, pula da cadeira tomado pela euforia. Consegui! Eu consegui! Ele abraça Felipa com força, mas ela permanece fria, sem reação. A juíza o interrompe com autoridade. Mas para que a guarda seja oficializada, a senhora Felipa deverá realizar um exame, apenas para comprovar que está realmente seguindo o tratamento médico. Felipa, surpresa, pergunta: por isso? Meritíssima, eu sigo religiosamente tudo que o meu médico manda. A juíza responde com firmeza: é apenas um protocolo. Meu dever é garantir a segurança da menor. E, de acordo com os autos, a senhora já teve surtos perigosos. Felipa respira fundo e concorda. Tá certo, eu faço. Mas Jacques se levanta imediatamente alterado. Não, você não vai fazer! Felipa franze o senho, confusa. Como assim? Você não ouviu o que a juíza disse? Jacques se aproxima, furioso. Ela só está fazendo isso porque aquela pestinha trouxe aquelas caixas falsas! Surpresa, Léo se levanta e diz em tom firme: ei, não chame a Sofia de pestinha! Jacques rebate, irritado: mas é o que ela é. Felipa se volta para ele, indignada: para com isso, Jacques! Eu não tô entendendo qual é o problema. Eu já sei qual vai ser o resultado desse exame. Mas o vilão, tomado pela raiva, explode: você não vai fazer exame nenhum e ponto final. Eu é que mando aqui. Todos se entreolham, chocados. Ricardo leva a mão ao rosto, percebendo que Jacques acabou de se entregar. A juíza ergue o olhar, séria e fria. Essa atitude só confirma o que eu suspeitava. A Sofia não estava errada. Ela encara o homem e pergunta: vamos, Jacques, por que o senhor não quer que o exame aconteça? Encurralado, Jacques abaixa a cabeça e se recusa a responder. A juíza então pega uma pasta e coloca alguns papéis sobre a mesa. Então deixa que eu respondo. Ela ergue as folhas e diz com firmeza: estes são comprovantes em seu nome, e estes no nome da senhora Felipa. Na mesma época em que ela comprava seus medicamentos, o senhor comprava placebos. Um murmúrio toma conta da sala. A juíza conclui: a Sofia não estava mentindo. Felipa arregala os olhos, furiosa. Ela encara Jacques e grita: eu não acredito nisso! Você não suporta me ver livre, não é? Engolindo em seco, Jacques tenta se justificar. Eu posso explicar. Mas Felipa o interrompe, tomada pela revolta. Eu não quero ouvir suas explicações. Agora eu entendi tudo. Enquanto eu estava bem, eu te rejeitava, me afastava de você. Então você trocou meus medicamentos para me manipular, para me deixar vulnerável.
tudo para chegar até esse momento. Não é à toa que você gritou que tinha conseguido, mesmo com a guarda ficando comigo. Jaques fica paralisado, sem voz, sem reação. A juíza o encara com firmeza. A intenção nunca foi entregar a guarda a Felipa. Eu apenas quis ver a sua reação, Jaques. E você fez exatamente o que eu esperava. Silêncio. O destino de todos está prestes a mudar. A juíza conclui. A menor não deve voltar para a casa onde o Sr. Jaques vive. Por isso, decido que a guarda de Sofia Soares Boss continuará com Leona Larissa. Léo leva as mãos ao rosto, sem acreditar. Sofia corre até ela e as duas se abraçam, emocionadas, chorando de alegria. Samuel observa Jaques com um olhar cheio de mágoa, mas também de alívio. Felipa, ainda em choque, continua a confrontar o vilão que sai cabisbaixo, derrotado, transformado. E assim, termina a audiência mais intensa de todas. A justiça prevalece, e Sofia finalmente pode voltar para os braços de quem realmente a ama. E agora, eu quero saber de você. Você gostou da decisão da juíza? Acha que Sofia devia mesmo ficar com a Léo ou ela merecia uma nova chance com a Felipa? Deixe sua opinião nos comentários. E olha, tá aparecendo aí na tela mais um vídeo surpreendente dessa novela. Clica nele para continuar acompanhando as próximas emoções. E se inscreve no canal para não perder nenhum episódio do nosso resumo diário.